Você já passou horas revisitando uma conversa que durou 5 minutos? Já saiu de uma reunião e passou o resto do dia se perguntando o que as pessoas pensaram de você? Já deixou de falar, de agir, de ser quem é, porque imaginava o julgamento que viria depois? Se sim, você conhece a ansiedade social por dentro. Não necessariamente na forma clínica e paralisante, embora essa também exista e mereça atenção, mas na forma cotidiana e silenciosa de uma vida parcialmente vivida, porque uma parte considerável da atenção está permanentemente monitorando o que os outros pensam. O estoicismo tem uma resposta para isso que é ao mesmo tempo simples de entender e profundamente difícil de habitar. A opinião que os outros têm de você não está em seu poder. Nunca esteve. E construir a paz interior sobre algo que nunca esteve em seu poder é construir sobre areia. Isso não é cinismo, não é indiferença ao mundo, é uma das ideias mais libertadoras que a filosofia ocidental produziu. E nas próximas páginas vamos explorar por que o que os outros pensam tem tanto poder sobre você, o que os estoicos ensinaram sobre isso e como começar a construir a paz que não depende de aprovação para existir. E antes de começar, uma palavra sobre o que este vídeo não vai fazer. Não vai te convencer de que a aprovação alheia não importa de forma alguma, porque importa, em certa medida. Somos seres sociais e o reconhecimento genuíno tem valor real. O que o estoicismo propõe não é a indiferença total, mas a liberdade de não tornar a sua paz interior refém de algo que nunca esteve completamente nas suas mãos. A preocupação com o que os outros pensam não é fraqueza de caráter. É uma resposta profundamente humana a uma necessidade profundamente humana. A necessidade de pertencer. Durante a maior parte da história da nossa espécie, ser excluído do grupo era literalmente perigoso. A aprovação social não era questão de ego, era questão de sobrevivência. Esse mecanismo ainda opera dentro de nós com a mesma intensidade de quando sua função era vital. O problema é que ele foi calibrado para um ambiente onde a rejeição tinha consequências físicas reais. E hoje opera num ambiente onde a maioria das rejeições que tememos é simbólica. O julgamento de um colega numa reunião não nos coloca em perigo físico, mas o sistema nervoso responde como se colocasse. Marco Aurélio entendia isso com precisão. Ele governava um dos maiores impérios da história. Estava permanentemente sob o escrutínio de milhares de pessoas, muitas das quais queriam sua falha. E ainda assim, escreveu repetidamente sobre a necessidade de não deixar a opinião alheia determinar o estado interior. Não porque as opiniões não existissem, mas porque entendeu que tornar a sua paz condicional à aprovação de outros era ceder o controle da própria vida a pessoas que não necessariamente tinham interesse no seu bem. A pergunta que o estoicismo propõe não é como fazer os outros pensarem bem de você. Por que você entregou a alguém o poder de determinar como você se sente consigo mesmo? Quando isso aconteceu? E o que custou até agora? Essa pergunta, feita com honestidade, frequentemente revela um balanço que surpreende. Anos de escolhas moldadas pelo medo do julgamento em vez de pelos valores. Palavras não ditas. Ações não tomadas. Versões de si mesmo guardadas porque não se sabia como seriam recebidas. O custo acumulado de viver parcialmente não é visível em nenhum momento específico, mas é enorme ao longo do tempo. Epicteto começa o Enchiridion, seu manual filosófico, com uma distinção que parece simples e que muda tudo quando habitada de verdade. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Em nosso poder estão os nossos julgamentos, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas escolhas. Fora do nosso poder estão o corpo, a reputação, os cargos, os resultados das nossas ações, o comportamento de outras pessoas. E, de forma que importa diretamente para esta conversa, o que os outros pensam de nós.
A opinião que outra mente forma sobre você pertence a essa mente. Você pode influenciá-la através das suas ações. Pode cultivar sua reputação com cuidado. Pode agir de formas que tendem a gerar respeito. Mas o julgamento final, o que se forma na cabeça de outra pessoa sobre quem você é, nunca foi e nunca vai ser seu para controlar completamente. E aqui está o ponto que Epicteto tornava central. Quando você investe sua paz interior em algo que não está em seu poder, você está garantindo o sofrimento. Não porque as pessoas vão necessariamente pensar mal de você, mas porque a incerteza sobre o que pensam vai sempre gerar ansiedade, e a busca por controlar o que não pode ser controlado vai sempre gerar exaustão. A libertação que o estoicismo propõe não é indiferença à forma como você se apresenta ou ao impacto que tem sobre os outros. É a separação clara entre o que você pode fazer, agir com integridade, cuidar das relações que importam, comunicar-se com honestidade, e o que você não pode, controlar as conclusões que as outras mentes tiram a partir do que fazem com tudo isso. Quando essa separação é clara, a ansiedade perde muito do combustível que a alimentava. E há uma aplicação prática imediata dessa compreensão. Quando a ansiedade sobre o que alguém vai pensar surgir, fazer a pergunta direta: isso está em meu poder? A resposta quase sempre é não. E quando não está em seu poder, o que você ganha em se preocupar? Nada além do sofrimento antecipado de algo que, mesmo que aconteça, não vai ser determinado pela sua preocupação. Esse simples reconhecimento não elimina o impulso ansioso, mas cria o espaço para escolher como responder a ele. Existe uma distinção que Marco Aurélio fazia e que é especialmente útil para quem sofre com a preocupação com o que os outros pensam. A distinção entre reputação e caráter. A reputação é o que os outros pensam que você é. Ela existe na mente deles, não na realidade objetiva, e é sempre uma simplificação. Às vezes generosa, às vezes injusta, mas invariavelmente incompleta. Você não controla sua reputação da mesma forma que não controla o tempo. O caráter é o que você realmente é. É o que você faz quando ninguém está olhando. Como você age quando seria fácil agir de outra forma. Que escolhas você toma quando o resultado não vai ser visto por ninguém. O caráter é genuinamente seu. É o produto das suas escolhas ao longo do tempo, e nenhuma opinião alheia pode alterá-lo sem a sua participação. Quando a ansiedade social te aflige, ela quase sempre está preocupada com a reputação. Com o que aquela pessoa vai pensar, o que aquele grupo vai concluir, qual imagem vai se formar sobre você. E o problema é que você está gastando energia, protegendo algo que não está completamente em seu poder, enquanto negligencia o que está, a qualidade de como você age. Sêneca foi direto sobre isso. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Cuide de ser quem você pensa que é, porque o que você genuinamente é vai aparecer, com o tempo, independente do que qualquer pessoa conclua sobre você num momento específico. E enquanto isso não acontece, enquanto a reputação ainda não corresponde ao caráter, você tem algo mais valioso do que a aprovação, a integridade de saber quem você é. E existe uma consequência de longo prazo de cultivar o caráter, em vez de gerenciar a reputação que vale ser nomeada. As pessoas que realmente importam na sua vida, aquelas com quem você quer construir vínculos genuínos, respondem ao caráter, não à performance. A reputação pode atrair admiração superficial. O caráter atrai conexão real. E quando você para de investir energia na gestão da impressão que causa e começa a investir na qualidade de quem você é, as relações que ficam e as que chegam tendem a ser mais sólidas e mais verdadeiras. Entender a teoria é o começo. Mas o estoicismo não é uma filosofia de contemplação.
é uma filosofia de prática. E a prática de soltar a preocupação com a opinião alheia tem formas concretas que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. A primeira é o que Epicteto chamava de prosóste, a atenção a si mesmo. É o hábito de notar, em tempo real, quando você está monitorando o julgamento alheio. Não para se julgar por isso, mas para perceber: estou agindo para ser aprovado ou agindo porque considero certo? Estou deixando de dizer algo porque é desnecessário ou porque estou com medo do que vão pensar? Essa distinção, feita com honestidade, revela muito sobre quantas das suas ações e omissões são conduzidas pelo medo do julgamento em vez de pelos seus valores. A segunda prática é o exame do pior cenário. Quando a ansiedade sobre o que os outros vão pensar chega, Epicteto sugeria examinar com precisão: o que especificamente você teme? E se essa coisa que teme acontecesse, se alguém realmente pensasse mal de você nessa situação, o que mudaria de concreto na sua vida? A maioria das respostas honestas revela que o pior cenário temido é muito menos catastrófico do que a ansiedade sugere. A terceira é a que Marco Aurélio praticava com consistência. Perguntar se, em 10 anos, vai importar o que aquela pessoa pensou de você naquele momento. A maioria das situações que geram ansiedade social severa se revela, com a distância do tempo, completamente irrelevante. E ter acesso a essa perspectiva agora, em vez de apenas depois, é o que a visão de longo prazo que o estoicismo desenvolve torna possível. Essas práticas não eliminam a ansiedade de uma vez. Nenhuma prática faz isso. Mas, praticadas com consistência, elas mudam gradualmente o centro de gravidade da atenção, do que os outros pensam para o que você pensa de si mesmo. E essa mudança, por pequena que pareça no dia a dia, é transformadora ao longo do tempo. Vale também nomear algo sobre a prática da prosóste, aplicada especificamente à ansiedade social. Ela frequentemente revela que muito do que tememos como julgamento do outro é, na verdade, projeção do nosso próprio julgamento sobre nós mesmos. A crítica que você imagina que o outro vai fazer é muitas vezes a crítica que você já está fazendo a si mesmo. E quando isso fica claro, quando você percebe que o juiz mais severo que existe não está do lado de fora, mas dentro, o trabalho de cultivar uma relação mais compassiva com a própria imperfeição se torna tanto mais urgente quanto mais acessível. A preocupação com o que os outros pensam não vai desaparecer completamente. Ela é humana demais, está tecida demais no tecido de como somos para ser eliminada por decreto filosófico. Mas o que pode mudar, e o que muda com prática e com honestidade, é o poder que ela tem sobre você, a quantidade de energia que consome, a frequência com que determina o que você faz ou deixa de fazer, e a medida em que impede que você seja completamente quem é. Epicteto, que foi escravo e que não tinha controle sobre praticamente nenhuma circunstância externa da sua vida, construiu uma das formas mais serenas e mais influentes de existência que a história registrou. Não porque as pessoas ao seu redor não tivessem opiniões sobre ele, mas porque havia aprendido que a qualidade da sua vida interior não precisava depender dessas opiniões para existir. Essa mesma qualidade está disponível para você, não como conquista de uma vez por todas, mas como prática que se renova a cada escolha de agir a partir dos seus valores em vez do medo do julgamento alheio. O que os outros pensam diz muito sobre eles. O que você faz com isso diz tudo sobre você. E há uma última coisa que vale carregar desta conversa. A paz, que não depende de aprovação para existir, não é um estado frio ou distante. É o contrário. É uma forma mais plena de presença. Porque quando você não está monitorando constantemente o que os outros pensam, você pode estar genuinamente presente para eles. O paradoxo é que quem menos precisa da aprovação alheia frequentemente tem mais conexões genuínas, porque está realmente lá, em vez de estar lá
e ao mesmo tempo em algum lugar no futuro preocupado com o que vão pensar. Se este conteúdo chegou no momento certo, inscreva-se no canal Ataraxia e ative o sininho. Aqui você encontra filosofia estoica aplicada à vida real. Deixa o like se algo ressoou e nos comentários conta como a preocupação com o julgamento alheio aparece na sua vida. Eu leio todos. Até o próximo vídeo.